porque os desencarnados foram todos lá para o centro de Miami. Mas ficaram aqui os trabalhadores da última hora. Hoje nós vamos falar sobre isso. Antes de começar, propriamente dito, eu queria que vocês notassem... Deixa eu ver se o vermelhinho funciona aqui. Queria que vocês notassem esse ramo de uma videira com uva, umas folhas. Me diz aqui, quem é que aqui sabe o que significa isso? Alguém já viu? Ok. Mais para frente, para que vocês não vão embora e me deixem aqui falando sozinho. Então, um pouquinho, daqui uns 10 minutos, nós vamos falar sobre isso. Suspense. Então, trabalhadores da última hora. Como sempre os capítulos do Evangelho começam com uma parábola, uma citação. Esse capítulo não ia ser diferente, começa com a parábola dos trabalhadores da vinha. Que nós vamos ter muita informação, muito reflexão nessa parábola, na verdade em todo esse capítulo. Mas essa parábola nos traz muita reflexão, porque antes de mais nada é uma parábola assim meia paradoxal, né? Como vocês vão ver, ela é contra-intuitiva. Começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar, contratar, né, com um salário, trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores, a primeira turma, porque ele saiu várias vezes, 5 vezes, em busca de trabalhadores durante o dia, que pagaria um denário a cada para cada um por aquele dia, né? E mandou-os para a vinha. Depois, como disse, temos até a 5ª turma. Naquela época, se dividia o tempo de 12 em 12 horas, 12 horas do dia e 12 horas da noite. As 12 horas do dia começava às 6 da manhã. E tanto assim, por exemplo, a segunda turma, que é às 9 horas, foi na 3ª hora do dia. E aqui, os trabalhadores da última hora, a última turma, foi o que seria equivalente na nossa linguagem atual, a 11ª hora, e é a 11ª hora, só que seria às 5 da tarde. Então, é assim que eles dividiam a coisa lá. Bom, nós temos, eu sublinhei algumas coisas aqui, o reino dos céus, pai de família, trabalhadores. O pai da família aqui nessa parábola é Deus, né? A vinha representa o universo. Lembre-se que nós estamos falando de uma parábola. Os trabalhadores somos nós mesmos, mas são seres humanos. O trabalho na vinha era um trabalho no bem, né? E o salário é não monetário, naturalmente, é felicidade, satisfação, realização pessoal. E no cair da tarde, disse o dono da vinha, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Então, começar pelos últimos, os últimos serão os primeiros, essa coisa toda, às vezes é complicado de entender. Mas a mensagem mais evidente é o engajamento nas atividades dessa vinha universal. Trabalho no reino de Deus, trabalho caritativo, trabalho pelo amor. Bom, quando vamos dizer lá, o responsável pela vinha começou a chamar o pessoal para pagar o tal de denário, pagar o salário, né? Começou pelos últimos e deu a estes um denário. E aqueles que começaram mais cedo da primeira turma, chegou a hora deles, né? E eles também receberam um denário. Então, como vocês estão vendo pela cara desse aqui, ele não está muito feliz, porque ele foi da primeira turma, 6 horas da manhã, já foi chamado, já foi para a vinha,
e trabalhou o dia todo, passou pelo sol, por tudo que tinha que passar, e no final recebeu, aqueles que trabalharam 1 hora só também receberam um denário, todos receberam um denário. Né? Então isso complica um pouco a cabeça, porque nós não é muito intuitivo para nós. Por que cada um não recebeu de acordo com o que ele trabalhou? Não? Por isso que essa parábola é bastante paradoxa. Mas vamos continuar, a gente vai ver. Então o senhor da vinha fala: meu amigo, não te causo dano nenhum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Ok, toma o que te pertence e vai. A mim me deixa contente dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero? E aí ele fala: tens mau olho. E parece que tem mesmo, né? Tens mau olho porque eu sou bom. Bom. E depois ele fala assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui tem vários elementos aqui para a gente continuar entendendo essa parábola. Uma diversidade muito grande de trabalhadores e tarefas. Aqueles que começaram primeiro tiveram uma tarefa mais árdua. Nós vamos entender aqui que são várias tarefas durante o dia. Aquele que chegou no fim do dia, né? Se você imaginar uma produção de vinho, desde a colheita até amassar com os pés, fazer virar o vinho, então os últimos tiveram uma parcela de responsabilidade diferente dos primeiros. Então uma diversidade bastante grande de trabalhadores e de tarefa. E cada um foi chamado a seu devido tempo, ninguém foi chamado antes da hora. Né? Então, para a gente ir montando a coisa na nossa cabeça. Um outro detalhe de muita importância é que a parábola, tal como escrita, ela combinou um denário apenas com a primeira turma. As outras turmas, o senhor da fazenda, da vinha, não falou nada. Né? Vamos imaginar, por exemplo, os últimos, às 5 da tarde, que foram convocados na 11ª hora do dia. Eles também não combinaram nada. E todos foram para lá. O que esses últimos, e não só os últimos, da 2ª à 5ª turma, o que a parábola, o que os analistas da parábola nos dizem é o seguinte, que são pessoas que estavam trabalhando sem um interesse primordial material. Então eles não combinaram nada, estavam apenas esperando que fossem chamados para irem irem trabalhar na vinha do Senhor. Bom, tem também um aspecto importante, esse que está em amarelo: tens mau olho porque sou bom. Aqui tem um aspecto da inveja, né? Então esse aqui, ele estava invejoso daqueles que trabalharam só 1 hora e receberam o salário do dia todo, segundo a cabeça dele. Quando nós falamos da diversidade de trabalhadores com que nós estamos lidando aqui, você pode imaginar também a diversidade do nível de desenvolvimento espiritual dessa turma. Né? Então, cada um no seu determinado nível de desenvolvimento. Alguns, como esse aqui, vamos dizer puramente materialista, ele estava esperando receber mais que aquele que trabalhou 1 hora só. Bom, vamos ver isso aqui de um outro ponto de vista. Antes de virar. Ok. Bom, nós temos aqui, o que eu ia dizer antes de começar a ler ali, é que nós temos, nessa parábola, ela é complicada se nós analisarmos essa parábola do ponto de vista que nós estamos muitas vezes acostumados a analisar as coisas, que é do ponto de vista desse mundo, dessa vida, do nosso imediatismo, né? Do que é que nós vamos fazer amanhã, quanto dinheiro preciso hoje. Ou seja, não olhando essa parábola de um ponto de vista espiritual. Então, para quem
tem dificuldade de entender essa parábola é uma questão normalmente de ponto de vista. Por isso ela parece paradoxal, porque nós estamos acostumados com o quê? Trabalhou, ganhou. Não é verdade? E já naquela época se contratava por turma, e nós estamos até hoje acostumados a trabalhar, quem trabalha por hora, trabalha por hora. A cada hora trabalhada tem um preço e aquele preço é pago. Então, quando nós saímos do, vamos dizer assim, do imediatismo, do mundo material, então, de repente, a parábola começa a fazer muito mais sentido, como nós vamos ver agora. Então, de um lado, nós temos o materialismo, que leva à palavra quantitativo. No materialismo, como nós estamos vendo aqui, a primeira figura que nós vemos é do Moisés, quando ele chegou onde era basicamente o materialismo que existia, muito pouco do espiritualismo. E ele trouxe as leis de Deus. Naquela época, e ainda até hoje, nós temos, ao invés de pensarmos do lado espiritual, nós temos nosso ego, que comanda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, né, a vida. E o ego, ele quer ganhar, quer gastar e quer juntar. É isso que ele pensa. E, por isso, esse cifrão ali embaixo, que é o objetivo das pessoas materialistas, aqueles que estão aqui olhando o lado quantitativo e nunca o qualitativo. Do outro lado dessa medalha nós temos o quê? O espiritualismo, o lado espiritual da vida, né? Que isso não é quantitativo, mas sim qualitativo. E ele vai, diferentemente dos primeiros, ele vai olhar para o alto, vai olhar para o céu, vai olhar para Deus, vai olhar para a espiritualidade. Foi a partir de Jesus, né, que nós começamos principalmente, a olhar que existe um outro lado, existe o lado espiritual. Ainda estamos trabalhando, é um processo de longo prazo, mas hoje já estamos bem mais adiantados, já sabemos, principalmente nós que estudamos, que existem dois mundos, espiritual e material. O material, ele é limitado no tempo e no espaço. Nós estamos acostumados, por exemplo, a trabalhar por hora. A gente tem uma ideia na nossa cabeça bastante, vamos dizer, pelo menos para nós, bastante clara de tempo e espaço. Já no mundo espiritual, já aqueles que olham do ponto de vista espiritual de tudo isso, o tempo e espaço não é mais um fator limitador. Nós estamos pensando na eternidade, nós estamos pensando no futuro, fora daqui. Qual é o nosso próximo passo depois desse? E ao invés do ego, nós estamos preocupados com a nossa alma. Então, o que quer dizer tudo isso aqui? Quer dizer que aqueles que foram os trabalhadores da última hora, eles estavam trabalhando por amor. Por isso eles não perguntaram quanto que eles iam ganhar. Eles estavam trabalhando também porque eles sabem que através do trabalho que eles vão conseguir o seu desenvolvimento espiritual e moral. Ok, então essa é essa forma de se tentar entender essa parábola, e ela deixa de ser paradoxal para ser bastante mais inteligível, mais interessante, mais relevante para nós. Uma outra forma de olhar para essa parábola também, sem como é que fala, dispensar nada do que nós falamos até hoje, é que ao invés de 5 turmas, uma das 9, outra das meio-dia, etc., até as 5 da tarde, vamos imaginar o nosso processo, o processo coletivo de desenvolvimento do mundo e do ser humano. Nós, os trabalhadores da última hora, que somos nós, de acordo com
a obra de Kardec, nós estamos no fim de uma etapa dessa fase da humanidade. Vocês ouviram no domingo passado com Humberto Fabre falando sobre a transição planetária. Eu não estava aqui, assisti depois eu vi uma boa parte pela gravação no YouTube, mas não é novidade para mim. A transição planetária é algo que eu tenho bastante presente. E quando a gente começa a pensar, e a primeira turma? A primeira turma vai muito longe daqui, né? A turma que veio para começar a implantar, começar a desenvolver os seres humanos desse país, dessa terra. Então, vamos ver agora a historinha aqui do ramo, que é esse aqui. Bom, a resposta é, ele é um símbolo do espiritismo, né? E vocês vão ver aqui, eu não sei porque isso já não se faz mais, mas isso aqui que está difícil de ler, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa coleção ainda traz, embora esteja ali em cima, para quem consegue ver, os mais jovens, é o mesmo ramo, né, com a uva, com as folhas, com o galho. E tudo começou o seguinte, com os espíritos pediram a Kardec que pusesse um desenho de um ramo de videira no prefácio do Livro dos Espíritos. E aí esse ramo, ele passou a fazer parte dos livros, principalmente do Kardec, e até não muitos anos atrás, as obras de Kardec tinham esse ramo lá. E muitas das impressões mais antigas, do Chico Xavier, etc., tinham ramo. O que significa esse ramo? Então, deixe-me ler para vocês uma passagem de Jesus, vamos ver se esclarece. Ele falou, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o jardineiro. Corta toda a vara que em mim estiver sem produzir fruto, mas toda a que der fruto, limpa, no sentido podar, para que produza fruto ainda mais abundante. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Do mesmo modo que o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não ficar na videira, assim nem vós, se não ficardes em mim. A uva, a videira e o vinho, mas principalmente a videira, né? Ela é parte, ela acompanha desde o tempo de Moisés, já antes com os profetas, ela já era um símbolo forte do ponto de vista religioso, né? Ela significava a vida, né? Significa o vinho, ou então o que sai da uva, né? O suco da uva é considerado o nosso espírito, é a vida eterna. E naquele tempo, naturalmente, tinham 3 coisas nas mesas dos camponeses, não do pessoal milionário da época, mas principalmente o povão, que não podia faltar na mesa. Uma era o pão, que era o trigo, a outra era o peixe, né, porque naquele tempo só comia carne quem era realmente rico, né, e o vinho, né. Então, claro que as parábolas de Jesus tomavam sempre em consideração o contexto, né, da época, e esse aqui não só era o contexto da época, mas tinha essa conotação, né? E essa videira, se vocês verem em algum livro por aí, vocês vão lembrar do que significa, né? Então, aqueles que nós somos as folhas, os ramos que temos que permanecer ligados na videira. Quando nós nos descolamos daí, nós saímos nós cortamos essa conexão com a videira, que no caso seria Jesus, né, segundo ele mesmo aqui, então nós não damos frutos mais. Ok. Bom, temos a instrução dos Espíritos,
né? Depois dessa parábola, nós entramos na instrução dos Espíritos, onde entra a primeira instrução dos Espíritos, chama Os Últimos Serão os Primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Aqui esse capítulo vai explicar o seguinte, que aqueles que estavam às 5 da tarde e antes também, ali na praça, esperando passar alguém e contratá-los, eles estavam ali esperando, confiante de que haveria serviço para eles. Eles estavam pacientemente esperando a oportunidade para ser mandado a trabalhar, para ser contratado a trabalhar, né? Não eram aqueles que receberam um denário igual o que trabalhou 11 horas, 12 horas. Eles não estavam trabalhando, mas eles estavam à disposição. Eles não estavam ali por preguiça ou por má vontade, ou se escondendo do homem que viria contratá-los. Eles queriam trabalhar, apenas eles não tinham sido chamados ainda. Então, novamente, o conceito de que cada um de nós somos chamados na hora certa, né? E ao longo das encarnações. Então, se nós voltarmos pelo menos até Moisés, de lá para cá, cada emissário de Deus, de Jesus, eles chegaram na hora certa, com a mensagem certa, para fazer o trabalho certo. E, naturalmente, eles estavam à disposição da espiritualidade. E aí vem o chamado para nós: bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, para a encarnação cujos grilhões as arrastais. Então nós estamos aqui para trabalhar nessa vinha universal, né? E para atender, né, ao chamado espiritual, ao chamado de Jesus, enquanto nós estamos por aqui. Nós temos a dupla missão de trabalhar para o próximo, trabalhar para Jesus, trabalhar em prol da disseminação, como nós vamos ver aqui, da Boa Nova, além de estarmos aqui para cumprir a nossa própria agenda no nosso desenvolvimento moral e espiritual. Ok. Aí vem a missão dos espíritas, né? É claro que nós estamos trabalhando em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, então aqui vamos falar como se os espíritas fossem os únicos que tivessem essa, vamos dizer assim, prioridade do ponto de vista espiritual, mas não, é claro, né? Todos nessa terra aqui estariam enquadrados da mesma forma, um mais, outros menos. Certamente todos estão aqui para amar ao próximo como a si mesmo, independente da sua religião, do seu país, de onde esteja. Mas, então, essa instrução dos Espíritos já começa dizendo: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada as iniquidades terrestres. Bom, veja, em alguns outros pontos do Evangelho, ou Kardec, os Espíritos, agora não me lembro de memória, explica que nós estamos já, quando chegou, né, a obra de Kardec, quando ela foi codificada, foi já na época em que se iniciava a grande transição do planeta Terra. Transição de quê para quê? Transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, para nós que somos muito limitados em termos de tempo e espaço, isso faz 160 anos, acho que não deve ser assim. Bom, isso não é nada, né? Jesus Cristo se preparou, teve que se preparar no nosso relógio aqui da Terra, ele se preparou por 3.000 anos antes de poder descer à Terra.
Se preparar como? Não intelectualmente. A Constituição, ele teve que estabelecer, ele teve que trabalhar na parte física, né? Porque é que nem o Divaldo uma vez falou, né? Faz tempo, não sei se continua o problema. Cada vez que ele vem nos Estados Unidos, ele passa mal por causa da psicosfera dos Estados Unidos. Ele deita numa cama, não consegue dormir, às vezes ele pega o colchão, pega um travesseiro e dorme no chão. Você já ouviu falar isso? Então, imagina, Jesus, que era um espírito extremamente alto comparado conosco, né? Ele também, para ele ser encarnado nisso aqui, ele teve que preparar o perispírito dele. Mas eu estava dizendo o seguinte, que 3.000 anos lá em cima para Jesus, para nós aqui, a gente não tem como medir, mas foi muito mais rápido. E, bom, já naquela época se falava da grande transição. Todo mundo sabe qual a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, verdade? Todo mundo aqui sabe? Ok. Todo mundo aqui sabe qual a última pergunta, a 1019? Justamente. Ninguém ou não chega lá, começa a ler para na metade. Ou então quando chega na última já fala, esse negócio aqui não. Porque a última justamente fala do quê? Da grande transição. Aqueles que não leram ainda a pergunta 1018, em alguns livros 1019, vai lá, que vai falar sobre isso. Vai direto. Mas veja só, nós estamos num processo evolutivo. Não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista material. Não só a Terra, mas nós mesmos, né? Fisicamente. Nós estamos nos desenvolvendo ao longo dessas várias encarnações. Eu pus uma fotografia aí de quando eu era um Neandertal. Olha só. Né? Pelo menos eu tinha cabelo, né? E essa aí foi há mais de 150.000 anos atrás. A última geração hominal antes de sermos o que somos hoje, que somos chamados de Homo sapiens. E agora tem o Homo sapiens sapiens. E aqui tem um contraste entre os dois. Mas antes disso, ainda tem coisa. Se vocês, a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Você vai, aqueles que gostam desse tipo de coisa, vai voltando, você vai ver que nós já tivemos várias configurações, vários níveis de desenvolvimento do cérebro, né? Nós estamos no melhor hoje. O fato é que não é mentira esse negócio de evolução, basta ver, basta ser curioso, né? Aí você fala, mas nós não fomos criados de repente, falando, ok, vamos criar um Homo sapiens, que eu estou cansado do Neandertal. Não, é tudo, né? É em cadeia que funciona. E nós hoje somos o que somos. Bom, com isso, nós estamos falando da missão dos espíritas. Eu quero falar para vocês o seguinte: ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Isso aqui está lá no capítulo. E a próxima fala, é uma da Joana de Ângeles, que fala: cabem, neste momento, graves compromissos que não podem e nem devem ser postergados. Essa história da grande transição, ela começou já na época em que Kardec codificou o Espiritismo, ele nunca parou. E agora, nós estamos na última fase da grande transição. Não sei se o Humberto falou isso, se ele foi para esse lado. Né? E um dos pontapés iniciais para, vamos dizer assim, chacoalhar, né, os espíritas e o mundo, foi uma mensagem que chama Grande Transição, da Joana de Ângeles, em 30 de junho de 2006. Né? E de lá para cá não se parou mais de publicar coisas relativas à Grande Transição, inclusive livros do Manuel Filomeno de Miranda, que eu acabei de ver ali
na biblioteca. É alguma coisa que nós deveríamos estar um pouco mais atentos, se não por nós, pelos nossos filhos, netos e assim por diante. Porque tudo indica que realmente nós estamos na fase final. Em uma, eu acho que foi 2011, ou um pouco antes, né, que houve uma mensagem do Bezerra de Menezes, né, onde houve uma reunião espiritual por todo em volta do globo, onde foi feito naquele dia que coincidiu com o último dia de um congresso espírita em Brasília, coincidiu com aquele dia e foi dado ali, através do congresso, uma mensagem longa do Bezerra, anunciando o que havia sido anunciado pelo Ismael, né? O anjo Ismael, para aqueles que preferirem. Que aquele dia estava sendo iniciada a fase definitiva da transição. Bom, para que nós precisamos saber disso? Porque chegou a hora da gente se preparar para a partida. Chegou a hora da gente se preparar para o outro lado. Ou não se preparar e mudar de planeta. Só que não é uma mudança para melhor. É uma mudança para pior. Tal como aconteceu com os exilados de Capela, aqueles que não pegarem o bonde da regeneração vão para um planeta ainda primitivo, como era o caso dos exilados de Capela, que vieram aqui muito mais avançados, e chegaram aqui, não tinha nada, eles vieram aqui justamente para ajudar a desenvolver. Só que foi um sofrimento muito grande para eles. E o que nesse capítulo os espíritos de Kardec tá nos impulsionando a fazer é muito simples. Bom, é simples, mas requer trabalho, como tudo nessa vida. Ele está nos dizendo: ide e pregai a boa nova. Isso nos coloca também um ponto muito interessante, quando Jesus ressuscitou, há 2000 anos atrás, quando ele voltou, depois de ter sido crucificado. Ele fez vários encontros, não só com os 12 discípulos, mas num outro ponto, onde ele de novo subiu do jeito que ele gostava, num morrinho, numa pedra, algum lugar assim, e ele foi ali recebido por cerca de 500 outros irmãos e irmãs, que haviam sido convidados abertamente, que sabiam que ele ia aparecer ali. Aqueles 500 sabiam. E aqueles 500 se tornaram os outros 500 discípulos do Cristo. Naquele dia, foi quando eles receberam, então, o ide e pregai, etc, 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 diretamente de Jesus Cristo. Contam o que está escrito a respeito disso, um lado muito interessante. Se você imaginar, por exemplo, eu falando aqui para 500 pessoas sem microfone, num lugar aberto, quantos desses 500 vão escutar o que eu tenho que falar? Só o que estiver muito pertinho, né? E os 500, eles escutavam como se eu estivesse falando aqui, tal como estou falando com vocês. E os 500, naturalmente, saíram pelo mundo para pregar a boa nova. Então, desde aquele tempo, Jesus nos pede: ide e pregai, trabalhar, levai a boa nova. E não tem um momento mais importante do que esse para nós fazermos isso, já que o trem vai passar, o trem da regeneração, né? Eu até tenho um cartoon numa dessas apresentações aí, em algum lugar, onde tem assim uma barca de Noé já no mar, já no rio, sei lá, não, vamos dizer no mar, né? E de repente chegam o leão e a leoa assim no barranco e olha e fala: uau, mas era hoje? E já não ia dar mais para pegar aquele barco, né? Então eu fico me imaginando eu chegando ali no morro, era hoje que... Uou. Bom, ok.
Continuando com a missão dos espíritas, o Evangelho nos diz: pregareis o desinteresse aos ávaros, à abstinência, aos dissolutos, aqueles que são tranquilos, que não querem nada com nada, a mansidão aos tiranos domésticos, não sei porque pôs domésticos aqui, mas aos tiranos em geral, e como aos déspotas, aqueles que não acreditam. Isso é parte do que nós temos que fazer. Eu sei que no Espiritismo, no movimento espírita, a gente tem uma espécie de um mandato não escrito, que vai de boca a boca, de pai para filho, de filho para neto, que nós não estamos aqui para convencer ninguém a ser espírita. Então, você não fala que você é espírita, você não explica o que é espiritismo, você não faz nada. Ok, não sei como é que começou isso. Mas mesmo se você não gostar de falar que você é espírita, nós temos um cabedal de informação e de conhecimento extremamente importantes para a humanidade. Extremamente importantes para a humanidade. E existem várias formas da gente transferir, pelo menos parte do nosso conhecimento que a gente absorve aqui, para alguém, tentar salvar uma alma. Uma alma. É muito importante. Todos vós, homens de boa fé, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Pois é, proscrever é o contrário de prescrever, não é verdade? Então, vamos acabar com o culto do bezerro de ouro, o culto aos deuses que não existem, como foi uma das missões do Moisés. Nós podemos fazer isso, sim. Basta querer. Então, eu já talvez tenha contado aqui, mas num outro centro aí a gente fazia distribuição de comida para pessoal, famílias não espíritas, famílias pobres que iam lá buscar. E antes a gente exigia que sentasse ali, me escutasse por 30 minutos na sala. E parei com esse negócio aí, já faz 2 anos, mas continuaram lá. E um dia eu perguntei para um pessoal lá, porque a gente também não podia falar em religião, senão assustava todo mundo, eles iam embora. Então eu falei assim, não sei em que ponto lá eu falei, todos aqui têm alguma religião, não precisa me dizer qual, tal. Depois eu falei, quem aqui gostaria de reencontrar Jesus? Ou encontrar Jesus? Aí todo mundo falou, quero estar nessa. Eu falei, mas como? Você vai morrer? Como é que você vai fazer? E aí dá um nó, né? Aí as pessoas falam, não, mas tem minha alma. Então tem uma parte de você que não vai morrer. E aí a gente começa a fala um pouquinho, não precisa, né? A gente tem que, assim como Jesus fez conosco quando veio aqui, ele não nos falou tudo e avisou que não ia nos falar tudo, porque a gente não tinha capacidade de entender, e ele prometeu a vinda do Espírito de Verdade para complementar, lembrar-nos a todos o que ele já havia falado e complementar. E aconteceu isso. Bom, sim, todos os pontos do globo vão produzir subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora de que a luz divina se espargirá sobre os 2 mundos. Bom, nós temos, para quem quiser voltar, bem antes do Espiritismo, nós temos o Apocalipse do apóstolo João, né, que já previa muitas das coisas que iam acontecer. Aí você fala, mas então agora vão se produzir subversões morais e filosóficas como não antes? Estava previsto, não está acontecendo nada que não tinha sido previsto. E essa é a fase final desse processo, e onde entram quem? Os trabalhadores da última hora. Aqueles que foram treinados, né, como nós, para trabalharmos essa última fase. Ela é assim porque ela foi desenhada assim. Nós estamos aqui, não aqui, mas nesse mundo, convivendo com uma quantidade enorme de espíritos que estão aqui como oportunidade final para
se regenerarem, não regenerar, mas acordar-se, despertar sua parte espiritual, melhorar-se, ou ir para um outro mundo primitivo. Agora, isso nos custa bastante. A minha vida profissional, naturalmente, eu tenho eu vejo isso de perto. Vejo isso de perto. Nós não vamos entrar aqui. Mas as dificuldades em cada lar é bastante grande. E esse é o momento, quando fala aproxime-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Aqui tem um monte de coisas escritas. Por exemplo, a separação do joio e do trigo. Então, não é brincadeira não. Mas também não é para perder o sono, é só para quê? Fazer o que nós temos que fazer. Nada mais. Missão dos Espíritas continuando. E depois ele vai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, né? E aos pequenos e simples que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, esta provação terrena encontrareis fervor e fé. Já não é diferente quando Jesus veio e disse, estou aqui para os pobres e deserdados. Porque os ricos não iriam aceitar. Eles não achavam que precisavam de mais nada. Eles não precisavam de... Ao contrário, eles precisavam acabar com aqueles que viessem tentar mudar o establishment, mudar o que estava lá. Foi assim que perseguiram Moisés, assim que perseguiram Jesus e todos os outros grandes apóstolos. Então, mas mesmo assim, ide, mesmo aos grandes, aos eruditos, né? E nós temos que plantar aquela sementinha no coração de cada um, né? E para tudo existe uma parábola, tem a parábola da semeadura, né? Então, algumas cairão em terreno fértil, outras não. Mas a nossa função é plantar. Germinar, etc., é um problema do terreno. Bom, pergunta-se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se extraviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos o que se chama de um bom caminho? Que se acham no bom caminho, quer dizer, os espíritos que se acham no bom caminho? E a resposta é, nós vamos reconhecê-los pelos princípios de verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Nós vamos reconhecê-los pelos números de aflitos que eles vão tentar consolar, pelo amor ao próximo, a abnegação, o desinteresse pessoal. Nada do que nós vamos fazer é visando um retorno. Lá atrás eu perdi a oportunidade de falar que nós trabalhamos de graça e por amor, e ainda por cima, como Jesus nos ensinou, ainda achamos que não fizemos o suficiente, ainda achamos que falhamos, né? Porque nós não... aqueles que estão no mundo materialista, que exigem um retorno, é isso que eles estão acostumados, eles não fazem nada de graça, tudo tem que ser na base do retorno. Nós, trabalhadores da última hora, não nos achamos numa posição credora, né? Porque aqueles que querem cobrar alguma coisa é porque o outro está devendo para ele. Nós nunca nos colocamos na situação de que Deus está nos devendo. Para mim, pelo menos, ele não deve nada. Ao contrário, eu devo um montão de coisa para ele. Tudo que eu fizer ainda vai ser pouco. Por isso que eu tenho a eternidade para chegar lá. Né? Pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Está lá no Evangelho, quando fala que Deus destruirá aqueles que falseiam. Essa palavra destruirá é difícil para nós entendermos. Certamente não é no sentido, ele criou, ele desfaz, e o espírito tem um fim. Certamente nós aprendemos que não é isso. Mas sabemos, de tanta leitura, que o que significa isso é colocá-lo em provas, em expiações, até que ele acorde. Muito bom. Instrução dos Espíritos, agora, obreiros do Senhor. É a última instrução dos Espíritos que tem.
foi escrito pelo Espírito Verdade. Todo mundo sabe o que é um Espírito Verdade? Espírito Verdade foi aquele prometido por Jesus há 2000 anos atrás, que um dia viria a mandado do Pai dele, nós, para nos ensinar tudo aquilo que ele ainda não tinha ensinado e fazer-nos relembrar tudo que ele já tinha ensinado. Aqui nós vamos encontrar uma pequena maioria, 50% dos espíritas, que vão dizer que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus Cristo. Certamente ele era o líder da equipe que veio trazer a Boa Nova, veio trazer o Espiritismo, não? A religião dos Espíritos. Eu acho que é ele. Quando a linguagem que ele usa, para mim me convence de que é o próprio. E convence a mais de 50%. Mas o Espírito tem esse negócio que não é tudo que interessa, então isso aí passa batido. Mas ele diz o seguinte aqui: aproxima-se o tempo, de novo. Né? Sendo que isso aqui é um puxão forte desse lado, esse capítulo. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. E nós sabemos, através da própria equipe do Espírito da Verdade, começando com o Livro dos Espíritos, terminando onde terminou, com o Pentateuco do Kardec, que fora da caridade não há salvação. Não é verdade? Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Imagina agora nós aqui no centro. A fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Que obra? O que nós estamos aqui para fazer? Divulgar, converter almas, não converter para o Espírito, mas converter almas. Né? Despertar o maior número de almas possíveis que nós pudermos. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Okay. Novamente, puxão. Então, quanto mais eu trabalhava nesse capítulo aqui, eu via um monte de coisas, mas certamente essa é uma das coisas que claramente sobressalta, que é essa chamada para: ei, o relógio está clicking e o tempo é curto. Chegou a hora. E nós trabalhamos, veja só, nós começamos com os trabalhadores daquele das 6 da manhã, né? Agora estamos com trabalhadores da última hora, mas nós começamos lá atrás. Né? Existe em português aquele negócio de atravessar o mar a nado e morrer na praia. Né? Isso nós não queremos que se passe conosco, não é verdade? Ok. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Chamarão graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que, o quê? Não tivestes piedade dos vossos irmãos, buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Então já recebestes a vossa recompensa, tal como a quisestes. Aqueles que estão buscando recompensa nesta vida, estão tomando uma decisão. E é o que eles vão ouvir, falam: tua parte já recebeu lá embaixo, agora abre espaço aí, que tem aqueles que, né, preferiram receber aqui em cima. Ok. Com isso, vamos tentar encerrar com o seguinte. Veja só. Alguém uma vez me definiu, não a mim, o que significa inferno. No nosso último dia na Terra, a pessoa em que você se transformou encontra-se com a pessoa que você deveria ter se transformado. Isso é a definição de inferno. Para
para efeito disso aqui. Eu não sei de onde saiu isso. É de um anônimo, inclusive. Nem quis se identificar. Mas você já pensou, você está lá nas últimas horas, começa a chegar os parentes mortos para 20, né? E você olha, passa, aí você já viu falar, né? Passa aquele filminho assim da tua vida toda, né? E aí você fala, uou, eu não sou nada daquilo que eu deveria ter me transformado. Então isso eu acho que deve ser realmente se não for um inferno, é um começo de um bom inferno, não é? Com isso, um bom fim de semana para todos vocês. Muito obrigado. Agradecendo.